Nós acabamos de fazer um momento de adoração ruim. E agora? É muito importante você saber que momentos de adoração ruins sempre vão acontecer. Toda banda, toda equipe está sujeita a errar, está sujeita a momentos de dificuldade e a se sentir aquém do objetivo que gostaria de ter atingido. Existem várias razões, vários motivos pelos quais um período de louvor pode não ser como esperado. Um deles, falta de ensaio. Quando você não ensaia, você se sente inseguro. Quando você se sente inseguro, você não consegue focar em Jesus e se sentir livre para adorar. E aí então você se sente na carne. E por você se sentir na carne, você se sente culpado. Então uma coisa pode ir puxando a outra. Desunidade na equipe, alguma desavença, uma discussão, uma briguinha que aconteceu momentos antes ou na semana anterior que gera essa desunião entre a equipe. Cansaço físico, atraso, estresse, som ruim, eu não estou conseguindo me ouvir, nós passamos o som, mas o técnico mudou, desligou a minha caixa, eu estou sentindo que eu estou desafinando, a minha voz não está legal, pecado ou outras pressões quaisquer. A gente está falando de uma dessas coisas ou uma combinação de duas ou mais coisas durante um tempo de louvor. Então, eu te digo que é muito possível que em algum momento que você liderar louvor na igreja, você vai descer da plataforma sentindo que não foi tão legal, que não foi tão bom quanto você gostaria que tivesse sido. Cada um desses problemas deve ser encarado. Encarado, mas na hora certa. Encarado com as pessoas certas. Eu já fui liderado por pessoas e talvez já tenha feito isso em algum momento da minha liderança, lá no começo, quando eu estou frustrado com alguma coisa que eu vi na banda, às vezes eu vi em uma pessoa ou duas, mas eu jogo aquele problema para a banda inteira. E eu digo para eles, isso está acontecendo na banda, isso assim está se repetindo na banda, quando é um problema entre duas pessoas. Se eu estou vendo que tem um problema entre duas pessoas que está causando uma indisposição em toda a banda, eu devo conversar com aquelas duas pessoas e tentar resolver, apaziguar a situação entre aquelas pessoas. E não jogar um fardo e um peso para toda a banda e às vezes para todo o ministério, quando o ministério ele é formado por mais de uma banda. Então é muito importante a gente saber lidar com o problema do jeito certo, mas também na hora certa. Acabou o culto, você reúne a equipe de louvor e você diz, olha, eu não sei o que aconteceu, mas esse momento de louvor hoje foi horrível. Eu acho que não é o momento justo para falar sobre isso. Você ainda tem alguns dias para processar, para deixar a poeira baixar. Sabe por quê? Porque muitas vezes, quando eu fiz um momento de louvor, eu participei do momento de louvor que eu achei que foi ruim, e depois quando acabou o culto, várias pessoas vieram me cumprimentar e dizer que bênção esse período de louvor. Então tenha um pouco de paciência, porque muitas vezes a igreja ou não vê os nossos erros, ou então estende graça, eles relevam, eles não acham que é importante errar uma letra, ou a gente está inseguro numa determinada música. A igreja está pedindo para se adorar, para ser liderada, e esse é o nosso trabalho. Se nós nos esforçarmos, Deus é fiel para agir além das nossas possibilidades. E eu quero te deixar bem tranquilo, líder de louvor, cantor, instrumentista. Deus não depende de você fazer tudo certo para Ele trabalhar. É verdade. Sabe que muitas vezes Deus permite que os nossos erros sirvam para nos manter no nosso lugar, humilhados. Porque é só assim, na nossa fraqueza, que muitas vezes Deus vai poder manifestar a sua força. É claro que isso não é desculpa nenhuma para a gente não crescer musicalmente. Pelo contrário, nós devemos sempre nos esforçar para fazer o nosso melhor, mas o nosso coração deve ser sempre puro. Eu me lembro de a história que um famoso líder de louvor internacional conta de uma igreja enorme em Singapura que o convidou para ministrar louvor. E ele estava nos bastidores esperando a sua hora de entrar. Então o pastor, ou a pessoa que estava liderando o culto, fez aquela apresentação maravilhosa. Esse é um homem de Deus que tem viajado por muitos países, ele é o compositor de muitas músicas que nós cantamos, é um grande homem de Deus e tal, encheu a bola do cara. E aí ele falou, então com vocês o nosso irmão fulano de tal, para não dizer quem era. E o irmão então entrou em cena, todo feliz, e sem ele perceber, ele tropeçou e foi de cara no chão. Então a primeira aparição dele para aquela igreja já foi uma coisa humilhante, mas ele mesmo conta.
Eu precisava daquele tombo para saber que os irmãos jamais me esqueceriam de mim daquele tombo, mas eu precisava superar aquilo ali para deixar que Deus viesse naquela situação e fizesse daquele momento vergonhoso algo em que ele seria glorificado. E foi. Ele diz que aquela adoração fluiu aquela noite, que a igreja foi junto com ele, que eles chegaram a um lugar de intimidade na presença do Senhor. Eu sempre me lembro disso. Eu sempre me esforço para não tropeçar. E eu sempre me esforço para manter o meu coração em humildade, a minha consciência limpa, para que Deus não encontre em mim um tropeço. E se Ele encontrar um tropeço e não puder agir, eu prefiro que eu caia como aquele irmão. Eu prefiro que alguma coisa aconteça que humilhe a mim, porque assim é só Deus mesmo que vai poder ser glorificado. Às vezes a gente entra na nota errada, às vezes a gente desafina, a gente passa vergonha, às vezes o guitarrista, em vez dele ler uma determinada música, ele lê a próxima, e todo mundo na contagem entra na música, ele entra na música errada. Isso acontece por todos esses fatores que eu falei com vocês. Mas não leve tudo isso tão a sério. Você vai se esforçar, você vai se ensaiar bem, você vai ter um grupo unido, você vai tentar trabalhar questões pessoais antes do culto, você vai chegar com o coração puro, você vai pedir o coração de Deus por aquele culto. Faça a sua parte, trabalhe bem. E se não acontecer como você esperava, Deus estava no controle. Não se leve tão a sério, leve a glória de Deus a sério, porque Deus quer situações em que Ele vai lidar conosco. Deus quer oportunidades em que Ele vai se conectar com as pessoas. E nós precisamos sair da frente. Se nós estivermos atrapalhando, Ele vai nos remover. Mas se nós estivermos dispostos a sermos canais, Ele vai nos usar para atingir o seu objetivo. Lembre-se disso. Leve a glória de Deus a sério. Faça o seu melhor. Mas se acontecer um momento de louvor ruim, tenha graça consigo mesmo, tenha graça com sua equipe. A última coisa que eu quero dizer é, se momentos de louvor ruins continuarem acontecendo com uma certa frequência, aí sim, essa é uma luz amarela. Chame a atenção, reúna a sua equipe, não para criticar, não para apontar o defeito, mas trabalharem juntos as causas dos problemas, lidarem com essas causas e então consertarem a situação. Porque muitas vezes a equipe de louvor passa por momentos difíceis e precisa de liderança para resolver certas situações e manter aquele fluir que é o desejado no ministério de louvor. Eu sei que Deus conta com você, líder do ministério de louvor. E talvez você precise também contar com o seu pastor e com outras pessoas que você respeita na liderança da igreja. Tenha os seus ouvidos abertos, escute a sua equipe e trabalhe junto com eles para minimizar esses possíveis erros e esses possíveis momentos de louvor ruins. Para seminários com sua equipe de louvor, escreva para contato@betotavares.com. Para assistir outros vídeos tutoriais, visite betotavares.com.